Agora nós vamos falar nesse vídeo sobre a estrutura de uma Constituição, né? Vamos falar um pouco mais sobre a estrutura da Constituição. É muito comum, né? E isso você não vai ver apenas aqui no Brasil, mas você vai ver em diversas constituições ao redor do mundo. A Constituição ela tem um preâmbulo, tem uma parte dogmática e tem uma parte transitória lá no final. Então são essas três partes. Vem aqui na tela comigo. Então você tem o preâmbulo, você tem uma parte dogmática e você tem uma parte transitória. O que é um preâmbulo? O que é um preâmbulo da Constituição? O preâmbulo é aquela parte introdutória que diz assim, no caso brasileiro, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, nós decidimos promulgar uma Constituição apoiados nos seguintes valores. Aí ele vai, fala da liberdade, da igualdade e por aí vai. Veja que o preâmbulo é essa parte introdutória, mas que traduz o que pra gente? O preâmbulo traduz as intenções do legislador constituinte, as intenções do poder constituinte originário. Poder constituinte originário é aquele poder que cria uma Constituição nova, uma Constituição do zero. Se o preâmbulo nos traz as intenções do poder constituinte originário, percebam que ele já vai aqui ocupar uma função muito importante, que ele vai servir como um elemento de interpretação da Constituição. Ele serve, inegavelmente, como um elemento de interpretação do texto constitucional. Mas aqui cabe fazer uma pergunta que vira e mexe cai em prova, que é a seguinte: preâmbulo. O preâmbulo tem força normativa? O preâmbulo, ele tem um caráter jurídico? Sim ou não? Não. Então, o preâmbulo não tem caráter jurídico. O preâmbulo, ele não é norma constitucional. Não é norma constitucional. Ele não tem força jurídica. Ele é uma declaração de intenções, ele tem, portanto, um conteúdo político. Ora, meus amigos, se ele não é norma constitucional, ele, portanto, ele não serve como paradigma, como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não dá para dizer que uma lei é inconstitucional porque ela contraria o preâmbulo. Não posso dizer isso. O preâmbulo não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade e, digo mais, também decisão do STF sobre o tema. O STF disse, olha, o preâmbulo não é de reprodução obrigatória pelos estados nas constituições estaduais. Não é de reprodução obrigatória pelos estados nas constituições estaduais. Ah, Ricardo, mas os estados podem reproduzir o preâmbulo da Constituição Federal nas constituições estaduais? Poder fazer isso, eles podem. Podem sim. Então, um estado pode reproduzir o preâmbulo da Constituição Federal na sua Constituição Estadual. Ele pode fazer isso tranquilamente. Mas ele é obrigado a fazer? Não é obrigado a fazer. O caso que o STF analisou envolvia a Constituição do Acre. O Estado do Acre não tinha reproduzido o preâmbulo da Constituição Federal, não havia invocado a proteção de Deus no preâmbulo.
Porque o preâmbulo da Constituição Federal invoca a proteção de Deus. O Estado do Acre, ao elaborar a Constituição Estadual, não invocou a proteção de Deus e aí chegou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. O STF disse, olha, o preâmbulo não é paradigma para o controle de constitucionalidade e mais, o preâmbulo ele não é de reprodução obrigatória pelos estados. Não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Eles até podem reproduzir, mas não há obrigatoriedade nenhuma, tá? O que é a parte dogmática? Falamos já do preâmbulo, né? A parte dogmática, por sua vez, é o corpo permanente da Constituição. Eu estou dizendo aqui que é um corpo permanente, mas claro que ele pode ser modificado, né? Por que ele pode ser modificado? Porque existe a figura da emenda constitucional. A emenda constitucional ela tem o poder de alterar a Constituição Federal, né? Nós vamos estudar um pouco sobre as emendas constitucionais mais à frente. Mas essa parte dogmática é aquele corpo permanente. Ele pode ser alterado, pode, mas ele, por óbvio, ele não tem um caráter transitório. As normas ali não vão ficar com eficácia exaurida, como acontece com a parte transitória. Depois nós vamos falar. Então nós estamos falando aqui na parte dogmática do corpo principal da Constituição. Né? Se você pegar a Constituição Federal de 88, ela vai do artigo 1º até, se não me engano, o artigo 250. Esse é o corpo permanente, essa é a parte dogmática. E por último nós temos a parte transitória. Você pegar e abrir a Constituição Federal, você vai ver o ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. A numeração, inclusive, ela recomeça no ADCT. Começa artigo 1º do ADCT, artigo 2º e por aí vai. O que o ADCT faz? O ADCT, ele busca fazer a integração entre duas ordens jurídicas distintas. Integração da ordem jurídica anterior, da ordem jurídica antiga, à nova ordem jurídica. Como assim, Ricardo? É o seguinte, se você pegar a história constitucional brasileira, você vai ver que nós tivemos a Constituição de 1967 e depois tivemos a Emenda Constitucional 1 de 1969. Alguns autores dizem que essa Emenda Constitucional 1 de 69 ela é verdadeira Constituição brasileira. Outros falam que não, tá? Eu vou considerar que não. Então nós tínhamos a Constituição de 67 e depois veio a Constituição de 88. Ora, quando vem a Constituição de 88, você precisa aplicar um regime de transição entre o passado olhando para o futuro. Então você tem que integrar a Constituição de 67 à Constituição de 88. Né? E quem vai fazer essa integração, quem vai trazer esse regime de transição é o ADCT. É o ADCT. Vou te dar, por exemplo, aqui duas normas do ADCT muito interessantes. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, ficou acertado lá no ADCT que dentro de 5 anos ocorreria um plebiscito. Não sei se você viveu essa época. E ocorreu esse plebiscito. Então, dentro de 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, ocorreria um plebiscito para definir qual a forma de governo a ser adotada pelo Brasil, se república ou monarquia, e o sistema de governo a ser adotado pelo Brasil, presidencialismo ou parlamentarismo. Ocorreu esse plebiscito e ficou decidido que seríamos uma república presidencialista mesmo. Mas aconteceu esse plebiscito em virtude de norma do ADCT. O ADCT também previu que dentro de 5 anos a contar da promulgação aconteceria uma revisão constitucional, de modo a permitir alterações do texto constitucional de maneira mais simples.
ocorreu essa revisão constitucional, né? Então, o ADCT, ele integra a ordem jurídica antiga à nova. Mas eu pergunto para vocês, o ADCT, ele é norma constitucional ou ele cai na mesma ideia do preâmbulo? Não, ele cai, ele é norma constitucional sim. Ele é norma constitucional sim. Ele não cai na mesma lógica do preâmbulo. Então, o ADCT é norma constitucional. O ADCT serve de paradigma para o controle de constitucionalidade. Ele serve de paradigma de controle de constitucionalidade. Cabe destacar, porém, que algumas das suas normas, como é o caso dessa que estabeleceu o plebiscito, dessa outra que estabeleceu a revisão constitucional, algumas normas do ADCT têm eficácia exaurida. E por óbvio, se elas têm eficácia exaurida, aí essas que tiveram eficácia exaurida não servirão como paradigma para o controle de constitucionalidade, né? Agora, tem normas do ADCT que estão em vigor a pleno vapor ainda hoje. Por exemplo, lá no ADCT você encontra uma norma que permite que a Zona Franca de Manaus usufrua de certos benefícios fiscais. Isso está no ADCT também, né? Mas tem um prazo de validade, por isso que está no ADCT, né? Ainda não está com eficácia exaurida. Ok? Mas algumas normas do ADCT, elas tiveram eficácia exaurida e aí elas já não mais servirão como paradigma para o controle de constitucionalidade. Agora, aquelas normas do ADCT que estão em vigor, que não tiveram a eficácia exaurida, elas servem sim como parâmetro, como paradigma para o controle de constitucionalidade. Afinal de contas, elas são normas constitucionais. Inclusive, digo para vocês, da mesma hierarquia das normas constitucionais da parte dogmática. Mesma hierarquia. Destaco, todavia, que as normas do ADCT são normas apenas formalmente constitucionais. Ok?